Acorda, Sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira de 7 de fevereiro de 2025, sexta-feira comigo, Rodrigo Oliveira. E olha só, a sexta começa com entrevista do Fernando Lero Haddad, hein? A gente falou dele ontem lá no Esquina Sucupira no YouTube. E hoje ele dá mais uma entrevista, vai enrolar todo mundo. Assim, aliás, as entrevistas desses membros do governo, né? Lula tem demonstrado que o Sidônio Palmeira vai ter muito trabalho, né? Obviamente, essa agenda de entrevistas mais intensa que parece que está começando a aparecer aí é um plano de marketing, né, para o governo ter espaço na mídia e ter espaço nas redes, etc. e tal, para poder mostrar os grandes avanços que o governo obteve. Mas, né, você tem que controlar esse pessoal para eles não falarem tanta besteira. E quem é que mais fala besteira? Ah, aí tá fácil, né? O nosso querido presidente Lula ontem deu uma entrevista muito à vontade na Bahia e aí acabou falando várias besteiras, né? Aquela ladainha de sempre, né? Que o problema do dólar foi a arapuca do Roberto Campos Neto no Banco Central, né? Isso é engraçado porque se você, eu até esqueci de comentar isso ontem, mas se você prestar atenção na entrevista do Haddad, o Haddad fala que ele acha que a inflação vai arrefecer mais rápido, justamente porque o juro subiu muito rápido lá atrás. Quer dizer, então o Roberto Campos Neto acertou na opinião do Haddad e errou na opinião do Lula. Mas o Lula, na prática, ele demonstra, na verdade, muita falta de conhecimento econômico, né? Ele falou, quase que ele ressuscitou os fiscais do Sarney, né? Agora fiscais do Lula, falando que, olha, se está muito caro, que tal a gente não comprar, né? Eu até separei essa parte da fala dele para vocês ouvirem aí, quem não ouviu ainda. Ouça rapidinho aí o presidente Lula falando sobre que tal se a gente não comprasse alimentos, né? Eu tenho dito sempre o seguinte nas reuniões que eu tenho feito, Mário. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Olha, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. Não pode ser extorquido. As pessoas não podem tirar proveito que o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Se todo mundo for justo, nós estamos incentivando o produtor a produzir mais. Nós temos isso, significa que vai ter mais produto. Nós estamos incentivando que o salário aumente. Isso significa que vai ter mais comprador. Tudo isso é para a gente equilibrar o preço entre o produtor, o vendedor e o consumidor. Quando a gente tiver isso, a gente vai ter certeza que tudo vai ficar maravilhoso e a minha briga é para tentar fazer com que os preços cheguem a caber dentro do salário do povo trabalhador. Tá aí a fala do nosso presidente e demonstrando, né, que ele entende muito pouco ou quase nada de economia, né? É óbvio que oferta e demanda está na cabeça de todo mundo, é isso que faz o preço de equilíbrio ficar em um lugar ou outro, né? Mas tem alguns produtos, pelo menos produtos essenciais, que têm a chamada demanda inelástica, né? A demanda não muda em função do preço, porque eles são essenciais. Então, alimentos não é algo que você para de consumir, né? Não tem como você, não, eu acho que está muito cara a comida, então eu não vou comer, agora vou jejuar. Não acontece, né? Então o presidente tem que entender o que aconteceu com a economia, tem que entender
qual é a parte dele nesse efeito dos preços, por exemplo, a história do dólar ter subido 25% ano passado, com uma forte alta no final de dezembro, né, no mês de dezembro, em função daquela malfadada estratégia de apresentar o corte de gastos junto com a ideia de isenção de imposto de renda de salários até R$ 5.000, né? Então, o Lula tem que parar de apontar o dedo e começar a trabalhar, como eu sempre disse. Eu imagino que o dia que ele assumir a presidência, talvez ele faça um ótimo governo, torço por isso. Muito bem, hoje no exterior a gente ainda tem o payroll, né, que é aquele relatório de emprego nos Estados Unidos, que é o principal relatório de emprego, e a expectativa do mercado é uma redução na abertura de vagas para 170 mil, lembrando que 180 mil vagas é uma espécie de número mágico nos Estados Unidos, é o número que todo mundo acha que não pressiona a inflação e fica tudo calmo. No mês passado, o payroll apontou a abertura de 256 mil vagas. Se vier 170 ou abaixo disso, ou até próximo disso, pode aumentar aí as apostas de que o Fed pode fazer 2 cortes de 0,25 nos juros, o que ajudaria os juros, inclusive aqui no Brasil, e ajudaria a trazer o dólar um pouquinho mais para baixo também, o dólar que voltou a cair na sessão de ontem, tá? Uma outra coisa que eu queria falar é que saiu o resultado da Amazon. Isso pode contaminar um pouco as bolsas hoje, principalmente a americana, né? Porque tem uma série de resultados não tão bons com as Big Techs, mas isso é aquela história de, olha, quando algo está precificado à perfeição, né, como é o caso das Big Techs, né, não pode acontecer nada de errado que o preço desaba. No caso da Amazon, o resultado nem foi tão ruim assim, mas o guidance, né, as projeções da empresa é que decepcionaram um pouquinho em função de uma redução aí na expectativa de receita para o próximo trimestre, que era esperada de 158 bilhões de dólares, que passou para 155 bilhões de dólares. Isso, o que me chamou a atenção agora no pré-market, as ações da Amazon estão caindo aí próximo de 2,5%, chegou a cair quase 6% ontem, logo após a divulgação do resultado, né, mas já com o mercado fechado. Mas o que me chamou a atenção é um comentário que a Amazon fez sobre por que a receita deve ser menor, e eles estão achando que o dólar forte deve atrapalhar a receita deles. Lembrando que o negócio deles, como tem muita receita global que sai daqui do Brasil, de outros países, com o dólar mais forte, entra menos dólar no balanço deles, né? Então é importante olhar para isso dessa forma, para mostrar não só que, né, o dólar tem vários componentes. A gente tem um problema de componente interno do dólar aqui, que é esse desequilíbrio fiscal, esse acúmulo, esse excesso de bravatarias, né? Mas tem o elemento externo também, que é essa ideia das tarifas do Trump ser mais inflacionário, que vai levar os juros a ficar mais alto e o dólar a ficar mais forte com relação ao mundo, o que mostra que a posição do dólar hoje, né, a 5,70 e poucos, não parece muito sustentável. Amanhã pode estar diferente, porque cada dia é um dia na vida da gente, não é isso? Então é basicamente isso para hoje. Lembrando também que hoje tem resultado do Bradesco, que deve reforçar aí o outlook, né, a previsão, o olhar mais positivo do mercado com o setor financeiro brasileiro. Os bancos tiveram um ótimo quarto trimestre, aparentemente, no ano passado. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Boa sexta-feira a todos, bons negócios. A gente se vê hoje mais tarde. Eu solto a newsletter do Esquina Sucupira, uma discussão interessantíssima, porque foi uma história quase de família que teve aqui, que meus pais fizeram 50 anos de casado, e no começo dessa história da festa de 50 anos, eles disseram que pagariam uma viagem para todos os filhos, etc e tal, e depois desistiram. Desistiram porque lembraram que na vida deles, né, quem ajuda os pais são os filhos e não o contrário, né? E eu vou explicar por que isso mudou, né? Por que os avós, né, de hoje são
os mais ricos da história, basicamente, e por que a gente está se preparando para uma grande transferência de renda e de patrimônio para daqui a alguns anos. É um estudo muito interessante, eu particularmente acho que vale a pena a leitura. Então, mais tarde, lá pelas 5 da tarde, sai a nossa newsletter do Esquina Sucupira, lá no esquinasucupira.substack.com. Beleza? Então, como eu disse, eu vou ficando por aqui. Bom fim de semana a todos, bons negócios e avante Sucupira. Acorda, Sucupira!